Olá, me chamo Gabriela de Greco e esse é mais um episódio do podcast Daily Mantra. O tema de hoje é castidade forçada. Quando a dor de relacionamentos passados que não deram certo, a frustração, a raiva, junto com a saga de encontrar o homem ideal, se torna um peso tão grande, mas tão grande, que você não só se afasta daqueles que são ruins, mas de todos. Eu usei o termo castidade, ele vem do catolicismo, mas é uma ideia bem interessante do que a gente vai trabalhar nesse podcast, nesse episódio. A castidade em si, ela fala sobre aquela ideia da reverência religiosa, a reverência à fé, esperar até o casamento, esperar até o momento certo para ter a relação sexual, E enquanto isso, há a castidade, aquela ideia da castração, de tirar aquilo que pode ser imundo, vamos dizer assim. Existem várias religiões, como o catolicismo, como os evangélicos, o cristianismo no geral, ele aborda bastante isso, essa questão da castidade em si, da pureza, para um casamento. E é muito interessante quando a gente pensa sobre essa ideia no nosso dia a dia, eu tinha uma visão muito diferente disso. No passado, eu acreditava que isso era uma coisa que, não tem necessidade, pra quê, Pra que a castidade, pra quê? Pra que ficar evitando algo se algo já vai acontecer naturalmente, Você tá numa relação, isso já vai acontecer. Só que eu acabei desenvolvendo uma ideia de que eu não conseguia saber mais se a pessoa estava interessada em mim por conta do ato ou realmente gostar de mim de verdade, Então é muito interessante a gente parar para pensar e analisar que às vezes a gente tem um comportamento e a gente muda esse comportamento porque a gente vê que não é o comportamento adequado. E no passado, quando eu era mais jovem, era aquela ideia de talvez esse homem seja o homem certo. Ele pode até querer, sexo, mas ele vai querer um relacionamento sério, ele vai querer alguma coisa séria, sabe? Sabe aquela ideia de você ficar com alguém sem nenhum compromisso e ver no que dá? Só que quando a gente analisa isso, a gente começa a observar que esses homens, eles são muito claros desde o início já no que eles querem. Porque um homem, quando ele quer algo verdadeiro, algo sólido, ele constrói a relação junto com você. Não vai ser sexo, vai ser um relacionamento totalmente diferente. Existe uma construção muito maior do eu dentro da relação, do nós dentro da relação, do que simplesmente o fato de querer fazer aquilo por prazer. É muito maior. Quando eu tive essa concepção, essa ideia, e eu falei, caramba, eu estou agindo de forma errada porque eu estou me entregando para homens que não querem nada, achando que eles podem me dar o amor que eu tanto sonhei, que eu tanto desejei. E daí quando eu me toquei nisso, eu me afastei completamente de todos os homens que pudessem ter qualquer indício de serem homens que querem só o sexo. Então eu comecei a analisar as atitudes dele, as falas, os comportamentos, a forma de viver, e eu consegui identificar muito bem isso. E eu consegui me afastar totalmente desses homens. O problema é quando você entende isso e você não começa a achar nenhum homem dentro dos seus padrões. A sensação é como se todos os homens tivessem a mente podre, todos eles fossem sempre para o mesmo caminho. Isso é muito frustrante, Chega um momento em que você se cansa, porque você fala, caramba, será que eu estou pedindo demais? Será que isso está sendo demais? Será que eu estou idealizando demais o homem que eu quero e não existe? Então você começa a criar essa frustração na sua mente e gera uma frustração tão grande que começa a ser algo realmente como uma castidade. Então você não se relaciona mais, você não tem interesse por mais ninguém, porque se todos eles demonstram interesses assim,
você se afasta de todos, até mesmo daqueles que você nem sabe quais são os interesses. Porque às vezes você vê alguma coisa, algum gatilho que já te lembra aquilo que aconteceu no passado e você se afasta justamente por achar que aquilo pode ser uma má intenção. E assim, é muito positivo quando você entende os seus erros e você entende como modificar os seus erros, como transformar, como se afastar daquilo que estava sendo negativo para você. É muito importante você conseguir, sim, dominar os seus desejos e também saber diferenciar de um homem que quer algo sério e de um homem que não quer nada sério. Isso é muito importante, isso é essencial. Então é muito importante que você se preserve. Isso é essencial. Porém, a divisão, aquela linha tênue que divide o se proteger com entrar em isolamento é quando você não aceita mais ninguém. É quando ninguém mais te interessa, é quando ninguém mais te supre, ninguém mais cria aquela vontade de que você dê atenção, que você queira conhecer, porque você já tem aqueles gatilhos pré-estabelecidos de relações passadas, relações que não foram boas, relações de pessoas que te usaram. Às vezes a gente abaixa a guarda porque a gente acha que é o homem certo. Daí quando você se toca que nem todos podem ser essa pessoa, você levanta a sua guarda. Só que daí no que você levanta a sua guarda, você levanta tanto que você se priva de encontrar o homem certo. O homem certo, a pessoa certa para você, ela existe, ela é real. Porque a mente, nossa mente humana, ela não cria nada que não exista. Tudo que nós imaginamos, tudo que nós pensamos, existe. Porque se não existisse, nós não teríamos capacidade nem sequer de imaginar. E, obviamente, eu acredito que você, quando idealiza um homem, você sabe as características dele, sabe que não é nada extraordinário. São coisas normais, como, por exemplo, eu gostaria que ele fosse alto, eu gostaria que ele me tratasse assim, gostaria que ele fizesse isso, gostaria que ele fosse dessa forma. São coisas normais. Então, esse homem, ele existe. Existem muitas pessoas na Terra. E uma delas, ou várias delas, podem ser o amor da sua vida. Mas quando você levanta a guarda de tal forma que você nem consegue enxergar o outro lado, você nem consegue enxergar para ver ele chegando, e daí você espera que ele vá quebrar o seu muro, né? Que ele vá quebrar essa muralha que você fez e encontrar você num cavalo branco, né? Como um príncipe encantado. E não é assim que funciona, a vida não é assim. E muitas vezes você pode estar afastando aquela pessoa que você sempre idealizou, que você sempre sonhou, o amor da sua vida, alma gêmea. Você pode estar afastando ela por conta do seu muro alto. Porque você não consegue vê-la e ela também não consegue te ver. Eu tenho as minhas, convicções espirituais. E uma das convicções que eu tenho é a ideia da linha vermelha, né? Que ligam as duas almas, né? Então, aquelas pessoas que são destinadas a ficarem juntas, elas vão se encontrar. As linhas, elas sempre levam uma a outra. Só que se essas linhas estiverem muito enroladas, pode demorar para isso acontecer. Se as suas muralhas estiverem muito altas, se as suas barreiras estiverem muito altas, se você não estiver se abrindo para ninguém, de nenhuma forma, estiverem em isolamento total, a dificuldade que essa alma gêmea, essa pessoa tem de te encontrar, se torna quase impossível. Ela sempre irá encontrar uma forma de chegar até você, mas pode haver muita dificuldade, muita demora por culpa sua. O que a gente tem que entender é que mulheres bem resolvidas não repetem os mesmos erros. Então, se você não repete o mesmo erro, por que você está com tanto medo, sendo que você já passou pela essa experiência anteriormente, você sabe como se desvencilhar dela, você sabe como identificar? E o que você não resolve, você repete. Então, se você não tiver aquela concepção de, olha, eu aprendi isso com essa situação, eu não vou repetir mais esse erro, você vai repeti-lo. E repeti-lo 500 vezes. O universo vai mandar os mesmos tipos de pessoas para você o tempo inteiro.
inteiro se você não aprender. Você pode muito bem falar, não, aprendi com aquela lição, tal. O universo vai lá e manda uma pessoa igualzinha aquela pessoa que te frustrou. E você vai lá e cai da mesma forma. Você não aprendeu. Então, mulheres bem resolvidas não caem na mesma armadilha. Eu já comentei isso em outro episódio e repetindo, quando uma pessoa sai da sua vida, é muito bom. Eu já falei sobre isso, porque é um livramento. Porque se a pessoa fosse para ficar na sua vida, ela ficaria. Agora, se ela não ficou, é porque ela não é para ficar e foi um livramento para você. Coisas piores poderiam ter acontecido. Olha os níveis de feminicídio que a gente vê hoje em dia. O quão pesado é a vida da mulher. Então, agradeça. Se um homem sai da sua vida, é porque não era para ele ficar ali. O universo, ele não tira ninguém, ele não tira nada, ele abre espaço. Às vezes, um homem está ali ocupando um espaço que nem é dele, e o universo vai lá e tira, porque não é o lugar dele. A pessoa certa vai chegar e ele não é a pessoa certa. Então, se ele não é a pessoa certa, ele vai se incomodar, porque ele não vai encaixar naquele ambiente nunca. Vocês nunca irão se encaixar, porque ele não é a pessoa certa. Muitas vezes a gente não tem as respostas que a gente procura porque a gente faz as perguntas erradas. Então, muitas vezes você olha para situações na sua vida e fala, caramba, já me frustrei tanto, tanta gente já saiu da minha vida, tanta gente não me decepcionou, não era a pessoa certa. Mas já pensou por esse lado que essas pessoas não eram para estar naquele lugar? Aquele lugar não era delas? Era de outra pessoa que vai chegar, e para que essa outra pessoa, a pessoa certa, chegue e se encaixe, não pode ter ninguém. Você já parou para pensar nisso? Chegamos à conclusão da seguinte questão. É necessário que haja castidade, que haja aquela segurar os seus impulsos, as suas vontades, não se entregar para qualquer pessoa? Isso é óbvio, isso é claro. Não porque nós mulheres não podemos fazer isso, nós podemos e nós temos todo o direito. Mas a questão é o que nos prioriza, o que nos valoriza. E eu não estou falando valorização do que as outras pessoas acham, do que as outras pessoas vão achar. O que importa é você. E você sabe muito bem que quando você se entrega para relações, pessoas que não valem nada, que querem só te usar, isso machuca, isso humilha, você se sente suja. Então, sim, a primeira conclusão é que não deve se entregar para qualquer pessoa. Porém, ao mesmo tempo, você criar barreiras altas o suficiente para que ninguém consiga escalar, ninguém consiga derrubar, você também está se fechando para aquela pessoa certa, para aquela pessoa que vai te respeitar, para aquela pessoa que vai chegar na sua vida para casar, para casamento. Você está se fechando para o seu marido, para o seu futuro marido. Você não precisa da aprovação de ninguém, principalmente da aprovação de pessoas que nem estão na sua vida. A única aprovação que você precisa é de você mesmo. Chegamos ao fim de mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom estar aqui mais uma vez, né? E vamos vir com mais episódios, com mais temas super interessantes pra gente conseguir conversar e papear sobre isso, como amigas, tá bom? E lembre-se, o amor às vezes machuca os vulneráveis, mas por outro lado, não alcança quem se esconde atrás de muralhas. O mantra de hoje é: eu construo limites para me proteger, não muralhas para me aprisionar. Até o próximo episódio do podcast Daily Mantra. Beijinhos!